me ensinaram que era pecado um tanto de coisas que na minha prática e da prática do meu povo eram coisas assim corriqueiras. E coisas bobas às vezes, sabe, assim, tipo tomar banho de rio, jogar futebol, correr, né? Ali era tão rigoroso que isso tudo era pecado, não podia, era proibido, né? Era proibido nós tomarmos banho de rio dentro um internato no município de Altamira, no meio da floresta amazônica, né? E depois eu virei missionário. Fui para Minas Gerais, nunca tinha sentido frio na vida. Saí para Minas Gerais e lá cheguei no tempo de frio, em Juiz de Fora, sul de Minas. Passei uns perrengues de fome, dificuldades, e fui para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte eu fiz o curso de História, entrei na UFMG para fazer o curso de História. E aí eu sou grato também, não posso deixar de ser grato à universidade, particularmente à UFMG, pelo fato de que no final do primeiro ano de curso eu já me identificava como ateu e anarquista, né? E isso foi, para mim, certamente um avanço grande, né? E ingressei no movimento estudantil, fui liderança do movimento estudantil na UFMG, presidente de DCE, isso tudo no início dos anos 90. Participei da primeira marcha do MST em Brasília, me envolvi com vários movimentos sociais. E depois que eu terminei o curso de História, voltei para a Amazônia. E numa das primeiras conversas que eu tive com o pajé, eu narrei para ele com detalhes essas histórias todas, e ele me fez uma série de questionamentos que me fez me desconverter do ateísmo e partir para outro rumo, né? Primeira coisa, ele perguntou assim, mas afinal de contas, pelo que você me explicou, eu não entendi se você é ateu ou se você é membengocré, né? Eu acho que você tem que escolher, né? Porque o nosso povo não vai nesse rumo que você fala de ateísmo. Para mim foi a primeira coisa assim que eu tive que repensar, né? E a partir dessa fala dele eu comecei a andar muito colado nos xamãs, nas curandeiras, nas parteiras, nas benzedeiras, nos pajés, né? A sede de aprender ou de reaprender coisas que o internato, né, me fez pensar como pecado. Mas uma outra coisa é que eu descrevi para o pajé Matê, que foi vítima da coronavírus, né, agora recentemente. Falei com ele sobre as cidades, né? Como é a cidade? Aí falei com ele sobre Minas Gerais. Belo Horizonte tem uma cidade, tem um rio chamado Rio... como é que é o nome ali daquele rio de Belo Horizonte, gente? Esqueci agora. É um rio que parece um pouco com Tietê. Esqueci o nome. Arrudas, Rio Arrudas. Parece um pouco com o Rio Tietê. Inclusive, mais recentemente, eles fecharam o rio, passaram, agora é rua, né? Pista. O Rio Arrudas. Tem aqui um mineiro companheirão que ontem foi me buscar 2 horas da madrugada no aeroporto, quase 2 horas. Cheguei de Lisboa, olha, estava em Madrid, Lisboa, e cheguei de madrugada, tá, as coisas parecem que estão meio balançando assim, mas vamos lá. 10 horas de voo sem parar, né? Aí assim, falei com ele sobre Rio Arrudas, né, sobre São Paulo, Rio Tietê. Aí ele perguntou assim, mas tem muita gente nesses lugares? Eu falei, tem muita gente. Ele perguntou assim, mas elas conversam? Eu falei, quase nunca não. Elas passam rápido assim, correm muito e não dialogam muito pouco. Ele falou, tem árvores, muitas árvores? Eu falei, muitas árvores não tem, quase não tem árvores. Tem parques, que em alguns lugares tem parques e lá tem algumas árvores. Aí ele falou assim, olha, eu suspeito que nesses lugares não tem caruana. Caruana são os espíritos da floresta. Né, são aqueles que criam e recriam as coisas e que mantêm o respeito entre as pessoas e as outras formas de vida, né, a montanha, os rios, as árvores, os animais. Ele falou assim, porque os caruanas eles vivem dentro das florestas e nos rios. Então, se é isso mesmo que você está dizendo, provavelmente não tenha mais caruana. E aí eu fui reaprendendo um tanto de coisas, e aí eu lembro um texto do professor José Bersa, um grande parceiro, professor no Rio de Janeiro, da UERJ, aposentado, que diz que para nós, povos indígenas, a escola foi um espaço histórico de desaprendizado. Tem um texto chamado A Escola para Desaprender, que está aí disponibilizado na internet, né? Aí ele vai falar exatamente dessa violência histórica que foi, e em grande medida, que continua a escola sendo entre os indígenas, né? Eu, particularmente, sou vítima disso, né? E é uma coisa que continua, e aí hoje nós estamos falando de uma outra coisa, né? Nós estamos falando da educação escolar indígena diferenciada. Uma escola que repense o currículo e que traga para dentro da escola as línguas indígenas, né? As cosmologias,
as tradições, os cantos, as danças, dialogando com a ciência. É isso que a gente está discutindo desde o final dos anos 70. Mas, sabe, ouvindo o meu grande parceiro aqui, irmão guerreiro, né, Bispo, Nego Bispo, aí eu lembro de umas coisas que às vezes me atormentam pela madrugada, que é pensar assim, gente, mas de fato é possível um negócio extremamente violento, com mais de 500 anos de violência, de repente virar agora parceiro nosso, sabe? Essa escola agora é parceira dos quilombolas, ela é parceira dos indígenas, né? E ela é a favor da revolução, e ela é a favor do projeto de autodeterminação dos povos. Aí eu fico, sabe, os piolhos começam a andar na cabeça, assim, eu pensando, gente, mas o que é, né? Esse negócio aí, qual é a armadilha dessa história toda? Eu fico pensando, mas assim, eu quero fazer uma fala assim no sentido de convergir, de fazer algumas convergências com o meu grande parceiro e a grande parceira falaram, sabe? Pensar assim, então, no sentido de, não de uma mediação, mas no sentido de convergências mesmo de fala, pensar assim que, em primeiro lugar, os povos indígenas são decoloniais por excelência. Então, sabe, eu acho que tem um pessoal aí que talvez seja até herdeiros de colonizadores que estão criando essa teoria da decolonialidade. Mas os povos indígenas fazem isso desde que os primeiros invasores chegaram aqui. Né? Os povos indígenas disseram assim, lá em 1500, nós não queremos capitalismo porque capitalismo é um câncer, né, que está chegando por aqui, e é um câncer não só para nós indígenas, é um câncer para a humanidade. E quando os colonizadores chegaram por aqui, eles trouxeram o capitalismo na sua primeira versão, que era o capitalismo mercantil. Né? E tiveram guerras horrorosas, e povos inteiros indígenas foram exterminados, aldeias inteiras foram exterminadas nesse primeiro momento de guerra. Né? Então, os povos indígenas não estavam questionando essa montagem, esse projeto violento. Mas eu acho que, continuando, sabe, ainda dentro dessa perspectiva de pensar os indígenas como decoloniais por excelência, é pensar também na ideia de interculturalidade. Olha só, o Ailton Krenak apresenta o primeiro episódio da série Guerras do Brasil, né, que é sobre povos indígenas. Tem um momento que ele diz assim, olha, os portugueses, quando chegaram, eles eram poucos, e nós éramos milhões. Nós poderíamos ter matado esses caras, porque eles chegaram aqui cansados, fedidos, cheios de perebas, né, famintos, e a gente podia ter pegado esses caras e afogado todo mundo e matado. Mas nós não quisemos fazer isso, sabe por quê? Porque nós queríamos o diálogo, nós apostamos no diálogo historicamente. Sabe? Nós achávamos que era possível o diálogo. E aí o que aconteceu? Os pajés curaram esses caras, os colonizadores, as curandeiras cuidaram deles, os guerreiros e guerreiras foram na floresta buscar os melhores frutos né, para servi-los, para matar a fome deles. E quando eles se revigoraram, eles vieram violentamente contra os nossos povos, com canhões, com todo tipo de arma de fogo, né, e com essa outra arma tão perigosa quanto a arma de fogo, que é a catequese, de tal maneira que isso foi desestruturando historicamente os nossos povos. Isso é uma coisa. Aí uma outra coisa que aparentemente é contraditória, mas eu penso como complementar, é assim, pensar que esse papo de que nós vivemos num momento de, sabe, de colonialidade. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque quando eu penso, por exemplo, no meu irmão Galdino Pataxó, que foi em Brasília participar de uma reunião para a demarcação do seu território, do território do seu povo, e o Galdino não tinha dinheiro para dormir num hotel e dormiu num ponto de ônibus e acordou pela madrugada com um banho de gasolina e, na sequência, fogo sobre seu corpo, o nome disso não é colonialidade, sabe? Eu trabalho numa licenciatura intercultural indígena, no sul da Bahia, no Instituto Federal da Bahia, e no trânsito de uma aldeia para outra, o carro que eu estava foi interceptado por pistoleiros armados, pararam o carro, me arrancaram de dentro do carro, me bateram, colocaram um revólver na minha cabeça e apertaram o gatilho, não saía bala, porque os meus antepassados, ancestrais, não permitiram. Colocaram fogo no carro, um carro do governo federal, um carro institucional, né, na BR-101, perto da cidade de Boirarema, que é onde fica situada a aldeia do Cacique Babau, né, que o Cacique Babau lidera. Isso não é colonialidade, sabe? Então, assim, o Ailton Krenak diz assim, olha, se para alguns os colonizadores já foram embora, eu não sei nem o que dizer sobre isso, mas para nós isso não é verdade. Os colonizadores, eles invadem território, eles fazem